Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma lição do livro de exercícios de um curso em milagres. Vamos juntos? Hoje começamos o capítulo 19, que fala sobre alcançar a paz. Começando hoje na sessão 1, cura e fé. Vamos juntos? Nós dissemos anteriormente que quando uma situação é totalmente dedicada à verdade, a paz é inevitável. Alcançá-la é o critério pelo qual a integridade da dedicação pode ser seguramente avaliada. No entanto, nós também dissemos que a paz jamais será alcançada sem fé, pois o que é dedicado à verdade, como sua única meta, é trazido à verdade pela fé. Lembra que a gente falou um tempo só sobre isso? Então, aqui ele está dizendo que a paz jamais será alcançada sem fé. E aí a gente foi, lá, o que é fé, E a fé é uma adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Então, o que é dedicado à verdade como a única meta é trazido à verdade pela fé. E o texto continua. Essa fé abrange todas as pessoas envolvidas, pois só assim a situação é percebida de modo significativo e como um todo. E todas as pessoas têm que estar envolvidas, ou a tua fé é limitada e a tua dedicação incompleta. Toda situação percebida de maneira adequada vem a ser uma oportunidade de curar o Filho de Deus. E ele é curado porque tu lhe ofereceste a fé, entregando-o ao Espírito Santo e liberando-o de todas as exigências que o teu ego faria. Então vamos a isso. Você se cura, é uma oportunidade de se curar e curar o irmão porque você ofereceu ao irmão a fé. Ou seja, a verdade, a adesão do espírito àquilo que se conhece como verdadeiro. E entrega o irmão, a situação, ao Espírito Santo. E se libera e libera o outro das exigências que a mente do ego faria. E o texto continua. Assim, tu o vês livre e essa visão o Espírito Santo compartilha. E uma vez que ele a compartilha, ele a deu. E assim ele cura através de ti. Ele cura através de ti. Você não precisa curar nada. Só escolher. E o texto continua. É essa união com ele em um único propósito que faz com que esse propósito seja real, porque tu o tornas íntegro. E isso é cura. O corpo é curado porque vieste sem ele e te uniste à mente, na qual está toda a cura. O corpo não pode curar porque não pode ficar doente. Não necessita de cura. Sua saúde ou doença depende inteiramente de como a mente o percebe e do propósito para o qual a mente quer usá-lo. É óbvio que um segmento da mente pode ver-se como se estivesse separado do propósito universal. Quando isso ocorre, o corpo vem a ser a sua arma, usada contra esse propósito para demonstrar o fato, entre aspas, de que a separação ocorreu. O corpo, assim, vem a ser o instrumento da ilusão, agindo de acordo com ela, vendo que não está presente, ouvindo que a verdade nunca disse e comportando-se de maneira insana, pois é aprisionado pela insanidade. Não deixes de ver a nossa afirmação anterior, segundo a qual a falta de fé conduz diretamente a ilusões. Pois a falta de fé é a percepção de um irmão como um corpo, e o corpo não pode ser usado para propósitos de união. Se então vês o teu irmão como um corpo, estabeleceste uma condição na qual unir-se a ele vem a ser impossível. A tua falta de fé em relação ao teu irmão te separou dele e manteve ambos à parte da cura. A tua falta de fé assim se opôs ao propósito do Espírito Santo e trouxe ilusões, centradas no corpo,
para se interporem entre vós. E o corpo parecerá estar doente, pois fizeste dele um inimigo, entre aspas, da cura e o oposto da verdade. Não pode ser difícil reconhecer que a fé tem que ser o oposto da falta de fé. No entanto, o que é diferente na forma como elas operam é menos evidente, embora isso decorra diretamente da diferença fundamental do que são. A falta de fé sempre quer limitar e atacar. A fé, remover todas as limitações e tornar íntegro. A falta de fé quer destruir e separar. A fé quer unir e curar. A falta de fé quer interpor ilusões entre o Filho de Deus e seu Criador. A fé, remover todos os obstáculos que parecem surgir entre eles. A falta de fé é totalmente dedicada às ilusões. A fé, totalmente dedicada à verdade. Dedicação parcial é impossível. A verdade é a ausência de ilusões. Ilusão, a ausência de verdade. Ambas não podem estar juntas, nem podem ser percebidas no mesmo lugar. Dedicar-se a ambas é fixar uma meta para sempre impossível de ser atingida, pois parte dela é buscada através do corpo, considerado como um meio de buscar a realidade através do ataque. A outra parte quer curar e, portanto, apela para a mente e não para o corpo. A concessão inevitável é a crença segundo a qual o corpo tem que ser curado, não a mente. Bingo nessa chave, né? Porque isso aqui é a questão fundamental na minha concepção. Já vou destruindo qualquer concepção, né? Mas quando a gente se dá conta de que a mente, né, a mente do ser que cria tudo, se a mente do ser é como Deus a criou, será que até existiria uma necessidade de ter corpo? Será que a gente escolheria um corpo de novo? Essa é uma questão para a gente se fazer. E, ao mesmo tempo, se a gente está na mente do ego, a gente vai ter essa crença inevitável de que o corpo tem que ser curado. Mas se não existe doença, como o corpo ficaria doente? É um jogo de ilusões. Um jogo de espelhos. Parece que uma coisa reflete a outra, mas é só uma ilusão. E o texto continua. Pois essa meta dividida deu a ambos uma realidade igual, que só seria possível se a mente fosse limitada ao corpo e dividida em pequenas partes de aparente integridade, mas sem conexão. Isso não fará dano ao corpo, mas manterá em mente o sistema de pensamento delusório. Aqui, então, a cura é necessária. E é aqui que está a cura. Pois Deus não concedeu a cura como algo à parte da doença, nem colocou o remédio onde a doença não pode estar. Eles estão juntos, e quando são vistos juntos, todas as tentativas de manter tanto a verdade quanto a ilusão em mente, onde ambas necessariamente estão, são reconhecidas como tentativas dedicadas à ilusão e são abandonadas quando trazidas à verdade e vistas como totalmente irreconciliáveis com a verdade em qualquer aspecto ou em qualquer forma. A verdade e a ilusão não têm nenhuma conexão. Isso permanecerá para sempre verdadeiro, por mais que busques conectá-las. Mas as ilusões são sempre conectadas entre si, assim como a verdade. Tanto as ilusões quanto a verdade são coesas internamente, formando um sistema de pensamento completo, ainda que totalmente desconexo em relação ao outro. E perceber isso é reconhecer onde está a separação e onde ela tem que ser curada. O resultado de uma ideia nunca está separado de sua fonte. A ideia da separação produziu o corpo e permanece conectada a ele,
fazendo com que o corpo seja doente devido à identificação da mente com ele. Pensas que estás protegendo o corpo ocultando essa conexão, pois escondê-la parece manter a tua identificação a salvo do ataque, entre aspas, da verdade. Se apenas compreendesses o quanto esse estranho ocultar feriu a tua mente e como a tua própria identificação passou a ser confusa em função disso. Não vês o quanto é grande a devastação causada pela tua falta de fé, porque a falta de fé é um ataque que parece justificado pelos seus resultados. Pois negando a fé, vês o que é indigno dela e não és capaz de olhar além das barreiras para o que está unido a ti. Ter fé é curar. É o sinal de que aceitaste a expiação para ti mesmo e, portanto, queres compartilhá-la. Através da fé, ofereceste a dádiva da liberdade em relação ao passado que tu recebeste. Não uses nada que o teu irmão tenha feito anteriormente para condená-lo agora. Livremente escolheste não ver os seus erros, olhando além de todas as barreiras entre tu e ele, e vendo a ambos como um só. E nele vês que a tua fé está plenamente justificada. Não existe justificativa para a falta de fé, mas a fé é sempre justificada. A fé é o oposto do medo, tanto parte do amor, quanto o medo é parte do ataque. A fé é o reconhecimento da união. É o amável reconhecimento de cada um como um filho do teu Pai amorosíssimo, amado por ele como tu e, portanto, amado por ti como tu mesmo. É o amor dele que une a ti e ao teu irmão e, por seu amor e pelo amor dele, não queres manter ninguém separado do teu. Cada um aparece exatamente como é percebido no instante santo, unido ao teu propósito de seres liberado da culpa. Vês o Cristo nele e ele é curado, porque olhas para o que faz com que a fé seja para sempre justificada em todas as pessoas. A fé é o dom de Deus, através daquele que Deus te deu. A falta de fé olha para o Filho de Deus e o julga indigno do perdão. Mas através dos olhos da fé, o Filho de Deus é visto já tendo sido perdoado, livre de toda a culpa que ele colocou sobre si mesmo. A fé só o vê agora, porque não olha para o passado para julgá-lo, mas quer ver nele somente o que veria em ti. Ela não vê através dos olhos do corpo, nem olha para os corpos em busca de justificativas para si mesma. É a mensageira da nova percepção, enviada para reunir testemunhas de que ela veio e devolver suas mensagens a ti. Uau, isso é tão diferente do que a gente foi treinado a falar sobre fé, né? Acho que antes do livro eu nunca tinha aberto um dicionário para ver o significado da palavra fé. O que é fé, né? Adesão do espírito ao que é verdadeiro. O que é verdadeiro é imutável. Então, falta de fé é não ver as coisas como elas são. Não é olhar para as coisas e falar assim, eu quero que seja assim. São perspectivas totalmente diferentes. Eu quero que seja assim é feito na mente do ego e a partir da falta de fé. A fé é a mensageira da nova percepção, enviada para reunir testemunhas de que ela veio e devolver suas mensagens a ti. Assim diz o texto. E o texto continua. A fé é tão facilmente trocada pelo conhecimento como o mundo real, pois a fé surge da percepção do Espírito Santo e é o sinal de que tu a compartilhas com ele. A fé é uma dádiva que ofereces ao Filho de Deus através dele e é totalmente aceitável para o seu Pai, assim como para ele. E, portanto, é oferecida a ti. O teu relacionamento santo, com o seu novo propósito, te oferece a fé para que ades ao teu irmão. A tua falta de fé te separou do teu irmão, e assim não reconheces a salvação nele. No entanto,
A fé vos une na santidade que vem não através dos olhos do corpo, mas no modo de ver daquele que se uniu a vós e em quem vós estáis unidos. A graça não é dada a um corpo, mas à mente. E a mente que a recebe olha de imediato para além do corpo e vê o lugar santo onde ela foi curada. Lá está o altar onde foi dada a graça e no qual ela se encontra. Oferece, então, graça e bênção ao teu irmão, pois tu estás no mesmo altar onde a graça foi depositada para ambos. E sejais curados pela graça juntos, para que possam curar através da fé. No instante santo, tu e o teu irmão estão diante do altar que Deus ergueu a si próprio e a vós. Deixai a falta de fé de lado e vinde a ele juntos. Lá vereis o milagre do vosso relacionamento, tal como foi refeito através da fé. E é lá que vais reconhecer que não existe nada que a fé não possa perdoar. Nenhum erro interfere com o que ela vê com calma, trazendo o milagre da cura com a mesma facilidade a todos eles. Pois os mensageiros do amor fazem o que são enviados para fazer, trazendo de volta a boa nova de que isso foi feito a ti e ao teu irmão, que estáis juntos diante do altar do qual eles foram enviados. Uau! Já imaginou se para cada pessoa ou situação que a gente tiver alguma questão da mente do ego, é claro, não como a gente foi criado, a gente possa oferecer graça e bênção a essa pessoa e a essa situação? Então, para hoje, para qualquer coisa que nos aborreça, nos tire da mente de Deus tal como a gente foi criado, a gente diga assim, Senhor político, graças e bênçãos para você, porque você está no mesmo altar que eu. Senhor chefe, graças e bênçãos a você, porque nós estamos no mesmo altar. Por aí vai. Graças e bênçãos. Graças e bênçãos. E quanto a gente pode pôr isso em prática, por mais que a gente não queira dar graças e bênçãos no altar para ambos, ele e eu, ela e eu. Porque esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Porque o texto diz assim: assim como a falta de fé manterá os teus pequenos reinos desertos e separados, a fé ajudará o Espírito Santo a preparar a terra para o mais santo dos jardins que ele quer fazer. Pois a fé traz paz e assim invoca a verdade para que ela entre e torne belo aquilo que já foi preparado para a beleza. A verdade segue a fé e a paz, completando o processo de tornar belo que elas iniciam. Pois a fé ainda é uma meta do aprendizado, não mais necessária depois que a lição foi aprendida. A verdade, porém, permanecerá para sempre. Permite, então, que a tua dedicação seja para com o Eterno e aprende como não interferir com ele e torná-lo escravo do tempo. Pois o que tu pensas que fazes com o Eterno, fazes contigo mesmo. Aquele que Deus criou como seu filho não é escravo de nada, sendo senhor de tudo, junto com o seu Criador. Podes escravizar um corpo, mas uma ideia livre, incapaz de ser mantida na prisão ou de qualquer modo limitada, exceto pela mente que a pensou, pois ela permanece unida à sua fonte, que é seu carcereiro ou seu libertador, de acordo com o que ela escolhe como propósito para si mesma. Então hoje, o que é que a gente vai escolher? Graças e bênçãos no altar para todos nós, ou um deserto, escravidão em um corpo, mesmo que isso seja impossível.
mesmo que isso só seja possível na mente ilimitada que pensou nisso. E que grandiosas e gloriosas aventuras a gente vai ter depois disso hoje. Com esse novo nível de percepção. Vamos juntos? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!